VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Recursos Humanos, disciplina Comunicação Empresarial. Competência 1. Compreender a comunicação corretamente por meio da língua portuguesa no ambiente de trabalho. Olá pessoal, sou Carlos Polônio. Carlos Polônio. Descrição: ele está sentado, é branco, cabelo preto, curto, olhos castanhos. Usa óculos, veste camisa manga longa, cinza. Está utilizando o notebook. E nós vamos juntos nessa disciplina que é a comunicação empresarial. Nessa primeira competência, nós vamos falar sobre comunicação e o uso correto da comunicação através da língua portuguesa no ambiente de trabalho. Vamos juntos? Bom, a gente tem que falar da importância do idioma em que a gente fala para a atividade empresarial. E aí eu te pergunto, por que é importante me comunicar corretamente em língua portuguesa no ambiente de trabalho? Várias razões. Me fazer entender claramente, manter os clientes que a gente trabalha tanto para conquistar, fazer com que as pessoas com que trabalham com a gente permaneçam conosco, enfim, fazer com que a vida seja mais tranquila, clara e produtiva. Nós temos alguns pontos que a gente discutiu no caderno e você vai sempre voltar para ele para pensar. Um ponto é saber que na língua portuguesa e no ambiente de trabalho, a gente tem 3 grandes conceitos que você precisa pensar. O primeiro deles é linguagem. O que é a linguagem? A linguagem nada mais é do que esse sistema de signos, esse sistema de objetos que nós compreendemos, visualizamos algo e sobre esse algo que nós visualizamos você dá um sentido, um significado. Esses signos, que é objeto mais seu significado, juntos formam linguagens. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma expressão da linguagem. Eu estou falando para você, isso é uma expressão da linguagem. Eu também posso fazer gestos. E esse meu gesto pode te indicar também, e é também uma linguagem. Um outro conceito importante é o da língua. A língua é o código, o sistema que eu utilizo para me fazer entender. Eu estou falando em língua portuguesa para você, e esse é o código que faz com que você compreenda o que eu estou te dizendo. E um outro conceito importante, a gente viu lá no fascículo, é o conceito de norma, que é o conjunto de regras que vão definir claramente como a língua e a linguagem são organizadas, fazendo a gente compreender e melhor entender como as coisas funcionam na linguagem. Eu coloquei um quadrinho, quero que você observe aqui, um quadrinho do Chico Bento. Olhem como eles estão conversando. O amigo dele chega e diz assim: "Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico." "Essa aí é de quê?" diz ele. "De goiaba? De jaca? De manga?" E o Chico Bento olha para ele e diz: "Não, de esperança." Se você olhar para o quadro, a gente tem ali neste quadrinho os 3 conceitos: o conceito de linguagem, o conceito de língua e o conceito de norma. A gente pode observar que ele usa uma linguagem que não é uma linguagem clássica, e a gente vai ver os níveis da linguagem. É uma linguagem que usa gírias e usa expressões que a fala apresenta. Quando ele fala de goiaba, de goiaba, ele não usa a linguagem conforme aquilo que nós convencionamos chamar de norma. Na norma da língua portuguesa isso está incorreto. Ele fala plantando. Plantando também está incorreto. A gente fala plantando. Isso está incorreto. E outra coisa importante um signo importante que está apresentado aí é quando ele fala da árvore que ele está plantando agora. Ele está plantando uma árvore de esperança. Não existe árvore de esperanças e você sabe disso. Mas, tendo visto a linguagem não verbal que você viu aí no desenho, aquele monte de árvores cortadas, o desmatamento, a gente pode entender que essa linguagem que ele está dizendo é o sentido figurado da esperança que plantar árvores vai gerar para o momento em que a gente vive de tanta devastação. Ícone de play vermelho. Inscreva-se. youtube.com/EAD Pernambuco. Essa linguagem não verbal de plantar árvores
como sinal de esperança, é uma forma sígnica de a gente se expressar. Vamos em frente? Bom, a gente também tem esses níveis da linguagem que eu adiantei para vocês. E do ponto de vista social e linguístico, de como nós vivemos em sociedade e do ponto de vista da língua, da linguagem, da ciência que estuda a linguagem, que é a linguística, nós temos 3 grandes classificações para a linguagem. Primeiro, o nível culto. O nível culto é aquela forma de falar e de se expressar que é de alto prestígio, que as autoridades utilizam. É aquela que exige um certo grau de formalidade para ser dito, para ser falado, para ser comunicado. E outra é aquela dos documentos técnicos. O documento que você recebe de uma instituição pública ou privada, ele é sempre muito técnico. E isso é o que caracteriza o nível culto da linguagem. Um segundo nível é o nível popular. O nível popular é a forma espontânea de se comunicar, né? É aquela forma descontraída, que é a que você fala com seus colegas. Essa forma descontraída a gente chama de nível popular da linguagem. A gente usa entonação para querer dar destaque para alguma coisa, e isso é o que caracteriza o nível popular da linguagem. O intermediário entre as duas é o que nós chamamos de nível comum da linguagem. É quando a gente foge da formalidade, mas também não se expressa como popularmente se faz. A gente não usa as gírias que o nível popular usa, mas foge também aquela formalidade, aquela rigidez que o nível culto compreende. Nesse nível comum, nós temos aí uma compreensão que é dada a partir dos doutores. Quem é doutor nas ciências pode entender, mas também aqueles que não têm acesso a toda a regra formal da linguagem. Todo mundo tem acesso, é o que nós chamamos de nível comum da linguagem. Bom, eu coloquei 2 quadrinhos que eu queria que você desse uma olhada. Os 2 exemplificam os níveis de linguagem que a gente está trabalhando. Primeiro, o Calvin vai dizer assim para o pai: quero andar de cavalinho, diz ele para o pai. E o pai diz para o Calvin assim: estou ocupado, Calvin. Aí o Calvin vai fazer uma reflexão para o pai dele e diz assim: sabe, papai, não demorará muito tempo até que eu cresça. Um dia você acordará e se perguntará pelos anos que se passaram. Continua Alvin. Olhará para trás e dirá: o tempo passou tão rápido. O Calvin já está grande. É triste lembrar de quando ele era pequeno e eu podia levá-lo de cavalinho, mas esses dias se foram. O pai do Calvin coloca imediatamente ele nas costas e, carregando ele, diz: acho que agora eu já paguei a minha culpa como devia. E o Calvin diz: ainda não. Pule a cerca, papai. O Calvin está falando sobre um certo nível da linguagem. O Calvin não é, nesse quadrinho, o que está utilizando o nível culto da linguagem. Por quê? Pensa um pouquinho. O Calvin, na primeira fala, diz: quero andar de cavalinho. Na língua portuguesa, a gente fala andar a cavalo. E aí, alguns outros pontos desse trecho vão deixar essa linguagem, que é extremamente rebuscada, que pareceria para você uma linguagem de nível culto, mais popular ou mais comum do que ela normalmente se apresenta. O desenho abaixo na figura está dito assim, escrito pichado no muro: 3 tópicos. Nós erra. Tópico 2, quem reclamar. Tópico 3, nós expulsa. Se a gente for pensar em termos de norma, está tudo errado, né? Nós erramos, quem reclamar, nós expulsamos. Essa é a forma correta da linguagem. Essa linguagem do muro é exatamente o nível popular da linguagem, né? Esse uso como a gente fala comumente, equivocadamente, mas é como a gente fala. E a gente tem que começar a prestar atenção. Dependendo do lugar onde nós estejamos, a língua precisa ser utilizada de maneira mais correta. E aí, estando no comércio ou em qualquer atividade que você executa, você precisa começar a prestar atenção no quanto isso é importante para a atividade profissional que a gente executa.
A comunicação nada mais é do que a transferência de significados entre as palavras, entre as pessoas, né? Eu dou para algo, para um objeto, para uma coisa, um sentido, um significado, e comunicar significa transferir para essa outra pessoa, aquele alvo da minha comunicação, o sentido que eu compreendo por isso. Como nós vivemos em sociedade, esse processo de comunicação é algo que funciona todos os dias. Nós colocamos placas para sinalizar algo, nós escrevemos cartas e dizemos o que queremos para as pessoas, e isso é comunicação. Essa transferência de significado é comunicação. E aí a comunicação tem algumas funções. Uma delas, como você viu lá largamente no nosso fascículo, chama controle. A comunicação tem tem uma função de controle específico, que é a de marcar a autoridade e delimitar o poder de quem comunica. Quem comunica, comunica num tom e diz sobre sua autoridade e sobre seu poder em relação ao outro. Espera, através da comunicação, que ele devolva a contrapartida daquilo que a sua autoridade e seu poder quis comunicar. Uma outra função da comunicação é a motivação. Ela expressa aquilo que eu espero do outro. Então eu posso dizer para o outro aquilo que exatamente ele precisa fazer para que ele alcance os objetivos, para que ele faça as vendas que ele precisa no comércio, para que ele compre o que precisa comprar. Então, comunicar significa também, uma das funções é motivar o indivíduo para que ele faça aquilo que ele precisa fazer. Uma outra função é a expressão, é simplesmente a demonstração daquilo que sentimos, daquilo que pensamos, da forma como enxergamos o mundo que nos cerca. E por fim, a última função é a função da informação. A comunicação, ela apresenta para o indivíduo, o alvo, qualquer que seja ele, informação para que ele possa avaliar as alternativas que ele tem para tomar decisões. E aí no comércio isso funciona muito claramente, como em todos os setores da vida. Então essas são as 4 funções da comunicação. Tudo bem? Se quiser aprofundar mais, dá uma olhada no fascículo, tem mais coisas informando para você lá. E aí, dá uma olhadinha nessa figura que eu vou colocar agora. Se eu disser para você assim, vaso azul, o que você pode pensar? Pensa aí um pouquinho, cria essa imagem na sua cabeça. Olha o slide. Você pensou em um dos dois? Talvez sim, né? Ninguém poderia imaginar que você ia pensar num vaso sanitário azul. Talvez o primeiro vaso, o vaso decorativo, fosse o teu alvo na comunicação. Comunicar claramente é dizer, pensa num alvo de decoração azul. Pensa num vaso sanitário de cor azul. Essa forma clara de me comunicar pode expressar algo que eu espero que as pessoas imaginem, compreendam e percebam em termos de significado das coisas que nos cercam, do mundo que nos cerca. Ícone de play vermelho. Inscreva-se youtube.com/eadpernambuco. E aí eu coloquei para a gente fechar essa primeira competência os elementos que geram essa comunicação, né? Eles são vários elementos e essa visão do processo de comunicação que você está olhando aí no slide, ela é apenas uma forma da gente enxergar o processo de comunicação, mas é uma forma possível da gente tentar entender didaticamente de que forma acontece a comunicação no ambiente onde a gente vive. Circulando todas as figuras, tem o que a gente chamou de ambiente, né? O ambiente que nos cerca, o ambiente natural, o ambiente construído, todos os ambientes que cercam todas as pessoas. Eu que estou me comunicando com você, você que está aí ouvindo essa videoaula, fazemos parte de um processo de comunicação, né? Então eu, nesse caso, sou o emissor, né? Eu sou aquele que transmite a mensagem. Eu te digo algo sobre um conteúdo, eu te falo sobre alguma informação e eu sou o emissor. Existe um código, que é a linguagem utilizada. Eu estou falando em língua portuguesa, poderia falar inglês ou em outro idioma, isso seria o código que a gente utiliza para a comunicação. A mensagem, um outro item importante que você está vendo aí, é exatamente o conteúdo da mensagem, o que nós estamos falando. Nesse primeiro momento, falando sobre a importância da língua portuguesa para o ambiente de trabalho. Isso é a mensagem em si. A mídia é esse vídeo que você está acessando agora, né? A mídia é esse veículo, o meio que vai fazer a comunicação acontecer. E um outro processo importante depois que tudo isso acontece, depois que eu emito, através de um código, através de uma linguagem, através dessa mídia, é a decodificação. É o processo que faz você compreender, assistindo o que eu estou te falando, ou assistindo esse vídeo, decodificar, transformar aquilo tudo em ideias que você compreende e você aceita e dá sentido, significado. Isso a gente chama de decodificação, que é essa compreensão da linguagem utilizada.
Você é o receptor, é aquele que recebe a mensagem, mas também é aquele que vai fazer muitas modificações na mensagem. Você é a agente principal. Parece que essa visão é um pouco passiva do ponto de vista do receptor, mas não é, né? O receptor é aquele que também constrói, também contribui. Depois que o receptor recebe essa mensagem, você me dá uma resposta. Essa resposta pode ou não chegar a um último estágio, que é o feedback, que é devolver para mim o receptor dizendo: olha, eu entendi o que você disse, ou eu não entendi o que você disse. Isso seria feedback. Ou então a resposta pode ser você não se comunicar comigo a partir daquela comunicação. E aí será resposta, mas não será feedback. Apesar de que, se a gente for pensar, quando você não me dá uma resposta, isso também gera um feedback para mim, pensando, por exemplo, que você não entendeu exatamente o que eu quis dizer. No meio de todos esses elementos, tem um importante que nem sempre a gente pensa na sua importância, que é o ruído. Em todos os momentos desse processo de comunicação, há ruídos. Ruído não é só barulho, barulho também é ruído. Mas os ruídos são aquilo que você pensou em dizer e não disse, aquilo que você acreditou entender, mas não entendeu, é aquela palavra que estava lá na mensagem que você simplesmente não entende o que é e também não procurou saber o que era. É aquela falha que teve na comunicação e que atrapalhou o entendimento. Ruídos são várias coisas que acontecem no nosso meio. E aí a gente coloca aqui exatamente o que a gente disse. O emissor é aquele que transmite a mensagem, o receptor é aquele que recebe, a mensagem é o objeto dessa comunicação, o código é esse conjunto de sinais, de signos, aquelas coisas que nós damos sentidos. E esse objeto tem significado para mim neste sentido, e aí eu comunico para você isso. A codificação é a conversão daquilo em ideias, o canal é o meio, o veículo, como a gente disse, a decodificação é a forma como você percebe e interpreta a comunicação, e a resposta, o feedback, é essa reação do receptor ao objeto que é a nossa mensagem. E o ambiente é esse contexto todo onde a gente está inserido, e ruído é aquilo que interfere na forma como nos comunicamos. Ok? Nos vemos na próxima competência. Um abraço a todos, até mais. Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se. Ative as notificações. Som direto. Luiz Vitor. Imagens. Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras. Rafaela Briani. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Direção de arte. Isabela Oliveira. Edição. Lisandra Santos. Danilo Albuquerque. Professor autor. Carlos Polônio. Design educacional. David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Carlos Pacheco. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2014. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.